Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, nós estamos na lição de número 10. Vamos estudar a lição extra, que traz como tema a sutileza contra a prática da mordomia cristã. O nosso texto, Gênesis 14, versos 17 ao 20. Estudaremos o conhecendo o Evangelho da barganha, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque e finalizando a doutrina bíblica da mordomia cristã, ok? Então, dentro do nosso comentário anterior, nós vamos dar continuidade, mostrando exatamente que somos verdadeiros cidadãos do céu. Ok? Se somos verdadeiros cidadãos do céu, nós temos no céu um banco, ok? Não ajunteis tesouro na terra, né? Onde aqui tudo corrói. Ajunteis tesouro aonde? No céu. Porque lá no céu nós temos um tribunal justo, aonde recompensará segundo as suas obras perecíveis, mas feita com fé, com misericórdia, com amor, ok? Então, tudo que for feito aqui, mediante aquilo que possuímos, será computado no céu, certo? Isto aqui é uma obra de Deus. Deus galardoará aqueles que fizer, ok? Para o reino de Deus. Então, veja que lá no céu, como é que isto vai ser computado, né? Como é que nós teremos as nossas riquezas no céu? As nossas riquezas no céu será de acordo com o que nós plantamos aqui na terra. Para o quê? O reino. Esse reino, nós estamos referindo à obra missionária, certo? Se não utilizar o dinheiro na obra missionária, não terá exatamente recompensa de acordo com essa obra missionária. Você poderá ter recompensa simplesmente por beneficência, ok? A todos quanto necessitam. Mas a obra missionária, onde eu prego e ganho alma para o céu, para o Senhor, então essas almas aqui serão as minhas riquezas. Amém? Então eu serei reconhecido no céu por tantas almas que eu ganhei aqui nesta terra. Então os meus recursos devem ser colocados na mão do banqueiro, como diz a Bíblia, para poder esse banqueiro aqui exatamente utilizar esse dinheiro para a obra de missão, para a obra missionária. Ok? Que bênção. É claro que na prática nem sempre funciona, né? Há desvios, outras finalidades e infelizmente isso acontece. No céu nós teremos uma conta, ok? Esta conta celestial, aonde as riquezas são transferidas para o céu, enquanto nós investimos para ganhar almas na terra. Então não adianta juntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Então precisamos nós entendermos que um fazendeiro na terra, ele é conhecido por quantidades de cabeças de gado que ele possui, ou seja, uma quantidade de gado ou de vaca ou de boi, de fazenda. Quanto maior for a sua fazenda, maior será o seu patrimônio. Do outro lado, espiritual, quanto mais alma ganharmos para Cristo, maior será o nosso patrimônio espiritual. Amém? Aqui é a respeito de almas. Glória a Deus. Então veja que as pessoas que não contribuem, né, com nada, então essas pessoas normalmente elas saem da igreja, porque elas não conseguem viver num ambiente em que as finanças estão sendo colocadas exatamente dentro do padrão divino.
Tem pessoas que não conseguem contribuir simplesmente por pensar que Deus não precisa de contribuição. Não, Deus não precisa de dinheiro. Isso é uma falta de compreensão bíblica a respeito do sacerdócio que Deus instituiu na igreja. Nós somos reis e sacerdócio, mas nesse reino de sacerdotes, Deus colocou apóstolos, e os apóstolos recebiam da igreja, e Paulo recebia da igreja para a obra missionária. Para a obra missionária. Então, somente aqueles que são avarentos saem da igreja, que foram maus, sai da igreja. Revoltados, sai da igreja. Desigrejados, sai da igreja. Fizeram coisa errada, sai da igreja. Eles não submetem à autoridade, sai da igreja. Eles não constituem o reino de Deus como seu parâmetro, sai da igreja. Eles procuram meio de bombardear o lugar aonde eles foram queridos, amados, foram respeitados, honrados, ouvidos. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Não amontoais tesouro sobre a terra, onde a traça e a oxidação o consomem, onde os ladrões roubam e furtam. Ajuntais tesouro nos céus. Por quê? Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então vamos aqui, ó. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Irmãos, se nós não tivermos Deus, nós estamos aqui, ó, com Mamon, viu? Porque não pode servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon. Então, o culto é exatamente para tirar esse Mamon, esse Deus do dinheiro. Quando nós tiramos uma parte daquilo que Deus nos dá para a obra de Deus, então, se são 100% que é colocado nas nossas mãos, e tiramos 10 aqui para Deus, tiramos 1%, tiramos 50%, enfim, é uma quantidade que você vai tirando mediante a necessidade, de acordo com a sua fé, certo? Sem nenhuma coisa que às vezes os líderes fazem para as pessoas contribuírem, né? Colocar revólveres espirituais, né? Fazer chantagem, medo. Não, irmão, nem barganha, nem doutrina da prosperidade. Isso aqui é liberalidade. Ou vocês viu qualquer mandamento para a igreja primitiva dar tudo que tem aos apóstolos? Eles não davam tudo, ou seja, ele vendia as propriedades e depositava tudo que tinha aos pés dos apóstolos? Pois bem, ali no tempo dos apóstolos havia uma profecia, tanto de Jesus como de outros profetas, como Ágabo, de que a Jerusalém seria destruída. Então, o que fazer quando a cidade que você mora vai ser destruída? Vender tudo que tem. Entregar na obra de Deus, na obra missionária. Foi isso que eles fizeram. Porque Jerusalém foi destruída no ano 70. No ano 70. E Jesus morreu no ano 33, na nossa era. Então, do ano 33 para o ano 70, nós temos o que aqui? 37 anos de vida útil. Então, como é que eu vou continuar vivendo? Eu vou ser destruído, irmão. Eu tenho que ser disperso, porque Deus está mandando eu ir. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ide por Samaria, ide até os confins da terra. Então tudo isso era colocado nos pés dos apóstolos por causa dessa iminência de juízo, aonde Jesus falou que ia destruir a cidade e o templo. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Então, quando Deus pede o culto, Ele está dizendo: eu quero que tire do coração a oferta, entregue no altar. Por quê? Porque a existência do culto é exatamente a existência daquilo que Deus colocou no coração.
Tudo que sai do coração, certo? Para Deus é válido. Viu? Não é da boca, não, é do coração. Então, por isso que existem as ofertas, porque Deus sabe que elas estão no coração. E quando Deus diz, olha, traz o teu culto, oferte, enfim, para tirar esse espírito de Deus falso, o mamon, porque Deus ele quer exclusividade. Se nós não ofertarmos, se não colocarmos à disposição de Deus aquilo que está de acordo com a palavra, então Deus ele não vai santificar o restante que fica conosco. Então por isso que quando nós levamos para o altar da obra de Deus uma parte daquilo que nós temos, nós estamos santificando o resto que está conosco. Tiramos um pouquinho da massa e colocamos no altar, para serviço sagrado da obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, com isso a gente percebe que a oferta é para limpar o coração. As nossas contribuições, dízimo, oferta, é para limpar o nosso coração. Porque, veja, um texto muito precioso. Deixa eu anotar aqui. Gálatas, capítulo 6, verso 6. Até mesmo as pessoas que instruem. Quem era que instruía a igreja? Os apóstolos. Né? E aqui em Gálatas, Paulo diz, ó, compartilhe com todos os seus bens uma parte com aquele que te instrui. As pessoas que ensinam. Veja aí, Gálatas 6 e 6. Ela precisa ser abençoada. É? Por que ser abençoada? Simplesmente porque ensina? A Bíblia diz que quem ensina haja dedicação no ensino. E muitas pessoas até mesmo deixaram os seus trabalhos seculares para ensinar. Para ensinar. E os apóstolos também diziam isto, que convém deixar as mesas para poder estar na palavra. E exatamente os dízimos da lei era para cobrir as despesas do santuário. E também os sacerdotes podiam comer daquilo que era oferecido no sagrado, no templo. Isso é justo, mais do que justo. Amém? Mas a maioria, irmão, não entende isto, é ingrato. A maioria não conhece que até mesmo os presbíteros da casa de Deus, eles são dignos de honorários dobrados. Viu? Honorários dobrados. Não ligarás a boca ao bolho quando ele está debulhando? Então, aquele que faz o trabalho de Deus no ensino, que alimenta, está separando alguns grãos exatamente para estar comendo um pouco dali. Isto é justo. Digno é o obreiro de seu salário. E se proibir a congregação de contribuir, como isto vai acontecer? Como é que os missionários vão existirem? Não tem como. Atos capítulo 6, versículo 1, fala das viúvas. Vamos falar um pouquinho? Vamos lá. Vamos anotar aqui. Atos 6, verso 1. Onde fala das viúvas, que a igreja sustentava mediante a necessidade e tinha um critério para as viúvas serem sustentadas, viu? Não era uma viúva qualquer. Era uma viúva que tinha exemplo de cristã. Então veja que a igreja, atualmente, o que é que nós temos? Uma parte fraca. Por exemplo, se nós pregamos dízimo, oferta, contribuição na igreja, o que é que a Bíblia diz? Para que haja alimento na casa de Deus. Não é assim que está escrito? Dentro do contexto de Malaquias, né? Para que haja alimento na casa de Deus. Então, o que é que acontece? É que a igreja está vendendo alimento na porta do templo para muitas pessoas. Em vez deles, os líderes, dizer, está aqui o alimento. Nós temos alimento.
Os irmãos, eles entregam as suas contribuições para que haja alimento na casa do Senhor. Então tem que ter comida para o povo. Não é vender, irmão. Isso é absurdo, vender comida. O próprio líder vendendo comida, comercializando o alimento que é para ser dado. Aí alguém que prega sobre isto, a liderança, não, mas o povo precisa da comida espiritual. Então também pregue o dízimo espiritual, pregue também a oferta espiritual, contribuição espiritual. É aqui que surgem os desigrejados, irmão. Viu? Por falta de um verdadeiro líder. Porque existem os ladrões do santuário. Assim como os filhos de Eli roubavam as carnes que eram oferecidas no altar, onde Deus ia receber aquele perfume da carne, Deus cheirava e aceitava. É assim, muitos estão infiéis à palavra. Amém? Então, se é tudo espiritual, então os desigrejados estão certos, né? Em dizer que é espiritual. Misericórdia. Então, Atos capítulo 11, versículo 27 a 30. A igreja ofertava para haver assistência no meio da igreja. Viu? Para haver assistência no meio da igreja. E a oferta, irmão, nunca deve ser contristada. Nunca deve ser pedida com choro. Chorando, os irmãos não estão contribuindo, os irmãos não querem contribuir, a igreja está precisando. Irmão, cante, alegre o povo. Amém? É na alegria, é no cântico que o povo contribui. Porque está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 a 13, não contristado. Amém? Aí tem muitos pastores chorando. A obra de Deus está precisando, aí chora mesmo, né? Chora de verdade. E o povo vai ofertar, irmão, com choro? Não. A Bíblia diz, o povo deve ofertar na alegria. Então, antes de... As pessoas dizem assim, vamos tirar a oferta. Tirar? Vai assaltar as pessoas? Não é tirar. Vamos levantar ofertas na casa de Deus para a obra de Deus. Então, no meio dos cânticos, todos estão contribuindo, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Porque contribuição é alegria. Amém? Porque estamos entregando no altar do Senhor. Deus ama um doador alegre. Deus ama. Tudo isso as pessoas vão glorificando a Deus. Comprando alguma coisa que algum próximo, alguém que está necessitando e doando, fazendo as suas contribuições regulares na sua igreja local. Então, isto mostra que estamos glorificando a Deus. A generosidade é o que eu ofereço e dou mais do que a pessoa me pede ou espera. Então, se ela espera alguma coisa, eu dou mais do que ela precisa. Isto é generosidade. Ok? Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7 ao 14. Ou a lei também não diz o mesmo? Então vamos ver que a lei fala de dois mundos. Vamos ver esse texto. 1 Coríntios 9, 7 a 14. Ok? Veja aí o texto. Então, esses textos aqui falam do mundo espiritual, certo? E o mundo comum, o mundo físico, ok? Reino de Deus, certo? Reino de Deus aqui, e aqui com os homens. Então, veja como é feita a contribuição, ok? Lucas capítulo 11, versículo 42. Nós lendo, fala dos fariseus. Os fariseus, né, eles faziam uma parte para ser visto pelos homens, e Jesus condenava a atitude deles por causa que eles priorizavam o secundário. Vocês sabem que toda esta matéria de dízimo, oferta, contribuição resume numa só frase: o fiel dá e o infiel não dá. Porque contribuições, irmão, é que nem oração. Viu?
não devia nem estar falando demais, né, nesse assunto, porque vai dar razão para as pessoas criticarem, viu? E este não é o foco da igreja. O foco da igreja é a voluntariedade e um coração alegre e sincero, que vê a necessidade da obra, que faz de acordo com o Espírito de Deus que está nele ou nela, viu? Então, existe um espírito chamado Mamon, um demônio forte, viu? O mesmo que atua na sensualidade, espírito de Jezabel. Esses espíritos nunca morrem, irmão, viu? Tem estado em milhões de pessoas lá no começo do mundo. E esses espíritos atuam em igrejas na nossa era neotestamentária. Esses espíritos são malignos e ainda estão nos dias de hoje, viu? Então aquelas doutrinas que a Bíblia fala, doutrina de Balaão, doutrina de Balaão, por que Balaão se já morreu? É o espírito que atuava em Balaão, é um demônio, viu? Balaão morreu, mas o demônio continuou vivendo, porque ele não morre, eles só serão expulsos da terra, né, no dia da vinda de Cristo. Os espíritos no povo de Israel causavam rebeldia, viu? Há mais de 4.000 anos o povo de Israel estavam rebeldes contra Deus e contra Moisés, e eram espíritos que não morriam, que atuavam sobre aquele povo, viu? E eles ainda existem, atuando em muitas vidas hoje. Pessoas que deixam-se levar por esses espíritos malignos, conforme 2 Timóteo 4, verso 1 ao 4. Espíritos enganadores, que estão em vários lugares do mundo. São espíritos malignos, são espírito de pobreza, de sujeira, de miséria, de imundícia, chamado de espírito de Beelzebul. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Esta que é a verdade. Os que trabalham na obra de Deus, né, eles trabalham na obra da finança, né, tem os tesoureiros, e há os que trabalham também na área demoníaca, que rouba aquilo que está entregue, consagrado a Deus. Irmão, o fim é trágico, irmão. Colocou a mão no consagrado, o fim é trágico, viu? É misericórdia, irmão. Mas essa pandemia aí tem levado muitas pessoas, né, inclusive Judas, né, tem sido colhido, né, ladrões do santuário, né, que são milhares, né? O Judas ali foi apenas um, mas o espírito que atuava em Judas atua até hoje, nos dias atuais. Então esse Deus é terrível, esse Deus das riquezas. Assim a gente percebe que a maioria dos ricos da igreja, eles querem ficar com o que é seu. E não sabe que tudo pertence a Deus, viu? Tudo pertence a Deus. E a questão é que Deus colocou lá na frente um tribunal, né, para recebermos a recompensa, e outro lá na frente para recebermos a condenação, se nós não formos salvos em Cristo. Então, é preciso nós administrar bem as riquezas, aquilo que possuímos. Não só serve para a beneficência das pessoas, viu? Mas ela serve também para glorificar a Deus nas nossas congregações. Isso é importante. Glória a Deus. Jesus falou a respeito do dízimo, que era um dever. Deveis fazer estas coisas. E ele disse também que nós devemos fazer das mínimas e até das máximas. Aquele que é fiel no pouco e aquele que vai ser colocado no muito, quando ele é fiel. Então, veja os fariseus dizimando a sua sorte das hortaliças, né? Ele dizimava até mesmo do cominho, fiel no pouco, né? Jesus falou, vai ser colocado no muito. O problema é a parte da prioridade, né? Qual é a prioridade? É o dinheiro ou é a pessoa? É o templo ou a pessoa? Qual é a prioridade? Hoje, as nossas assembleias estão colocando dinheiro somente em templos. A maioria do dinheiro está sendo colocado em templos locais. As pessoas é um segundo plano. E vocês sabem que Deus já tem cobrado de muitos líderes que as pessoas devem estar em primeiro lugar,
né? Porque elas são almas que vão para o céu. Mateus 23, 23. Acrescentando aqui no texto, porque nós temos Mateus e temos também Lucas. O mesmo texto aparece, mas aqui acrescenta o cominho, certo? Vocês vendem e omitem, né, o que é mais importante da lei. Porque tanto eles tiravam o dízimo do cominho, mas também faziam o comércio das sementes do cominho. Então, eles precisavam entender que a justiça, a misericórdia e a fé era muito mais superior na lei do que até mesmo as contribuições, os dízimos e as ofertas. Jesus falou: vocês têm que amar a Deus e ao próximo, certo? Sem esquecer das secundárias. Lucas capítulo 11, versículo 42. Deveis é o verbo que aparece. Mateus 23 e 23, é necessário. Então, ele usa o dever e usa a necessidade, no versículo 23 do capítulo 23 de Mateus. Com isso, a gente observa que não trata simplesmente de opiniões, mas é uma ordem, né, para as igrejas atuais que têm o Espírito Santo. Uma ordem do Espírito Santo no crente. Por exemplo, pregar. O pastor lhe diz: vocês têm que evangelizar, vocês têm. Mas se o Espírito Santo que está em nós, né, não convencer o crente a fazer isso, ele não faz. Da mesma forma é as ofertas, é os dízimos. Tem que haver um convencimento do Espírito. Pela palavra, é claro. Porque o crente lê a Bíblia e tem o Espírito Santo. Ok? E ele entende o que é o mais importante, porque Jesus falou. Ok? Então veja, irmãos, a importância da fé, da justiça e da misericórdia. Por quê? Porque Deus vai colocar vento para fertilizar a plantação, para poder vir cominho, para poder vir uva, para poder vir vários tipos de o quê? Plantações. Então é Deus quem dá a chuva, é Deus quem dá o sol, a lua, é Deus quem faz a fotossíntese, é Ele, o Senhor, que faz tudo para que haja uma manutenção de uma vida, de uma planta. Quanto Deus custa? Quanto Deus cobra nesse custo todo? Deus não cobra nada, nem o orvalho que vem quando falta chuva, para poder trazer vida para as plantações. Viu? Então veja, se Deus cobrasse pelo sol, só por umas horas, que está sobre a nossa plantação, se ele fosse cobrar a água que ele joga sobre a plantação, através da chuva, se ele fosse cobrar o vento, a chuva, o orvalho, rapidamente nós iríamos à falência. Não tinha como pagar, irmão. Então Deus não cobra nada, absolutamente nada. Então, por que ele faz isso? Porque ele é um Deus da provisão. Amém? Ele é um Deus de fé. Amém? É um Deus que sabe produzir fé. E temos que ser gratos pela essa fé. A fé faz você semear e ser grato. É aí que a gente percebe que é semeando que nós temos uma recompensa celestial. Deus ainda envia o comprador para o seu lugar, aonde você está vendendo. Se for na sua casa, ele bate na sua porta e pergunta se tem cominhos para venda, para poder você ser abençoado com a venda. Fé, misericórdia e justiça. Então, pela misericórdia, eu faço mais do que se espera. Sou generoso. E pela justiça, eu ativo o senso de gratidão. Se fosse pagar por tudo, como é que eu colheria? Não tinha nem colheita. A justiça diz: deveis e é necessário fazer isto. Pela justiça as pessoas te pagam. Amém? Como é que eu faço vinho se eu não tenho uma plantação que produza a uva? Como eu terei o conforto se eu não tenho o algodão? Então veja que nós precisamos da terra para a nossa sobrevivência.
Glória a Deus. Então os levitas, eles traziam o dízimo para Arão e Arão para Moisés. E Moisés reunia os príncipes e comiam com os principais diante do seu Senhor. Então veja que tudo isto mostra fé para ir contra as dificuldades que é encontrada. Por exemplo, um chão batido, duro, viu? Porque o semeador saiu a semear, ele encontra espinho, pedra, tudo isso é vencido pela fé. Qual é o mais importante? Fé, misericórdia e justiça. Viu? Por que alguém ou alguns não contribuem com dízimos e ofertas? Porque o coração é duro. Precisa de fé, irmãos. Sem a fé é impossível agradar ao Senhor. E se não tiver amor, nada seria. Está aí o dízimo, está aí a oferta. Irmão, precisa o mais importante da lei. Viu? Essa questão de fazer sem vir dentro do coração, sair do coração. Fé, amor, exatamente esperança. Tudo isto mostrando a justiça. Ok? Precisamos do mais importante da lei. Porque nós fazemos a obra de Deus, mas se não tem amor, se não tem justiça, se não tem misericórdia, se não tem fé, nada seria. Viu? Glória a Deus. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Nós estamos prosseguindo para as nossas próximas aulas e seremos mais abençoados daquilo que já somos. Ok? Assim, nós vamos chegar daqui a pouquinho na última aula do nosso trimestre, já concluindo com a bênção de Deus. A paz do Senhor, fica com Deus e até lá, se Deus quiser. Amém.